Olá, a paz do Senhor, presbítero irmão Adilson por aqui no canal MK Buritis. Hoje eu quero falar um pouquinho da minha biografia, da minha história, da infância, juventude e também da minha conversão em Cristo Jesus. Tudo começou no ano de 1987. O meu anseio de servir a Cristo como o meu Salvador. Eu tinha 10 anos de idade e conheci uma família evangélica que tinha mudado naquela região que eu morava, e fica localizado na linha C20, próximo ao município de Montenegro, estado de Rondônia. Eu nasci em um lar que a minha família era um católico praticante. Nós éramos em 9 irmãos, 6 mulheres e 3 homens. Uma das irmãs, por nome de Roseli Cláudio da Silva, veio a falecer com 8 meses de nascido com o sintoma da malária. Por falta do recurso, nossa condição financeira naquela época era muito difícil. Então nós ficamos em 8 irmãos e moramos nós numa região muito difícil naquela época, muito simples, e a condição financeira era muito difícil naquela época. Mas era uma lembrança muito boa daquele tempo da minha infância. Eu brincava com os meus primos e amigos. São recordações doces do passado que fica em minhas memórias. Lembro quando eu ia estudar na pequena escola simples de madeira de cor azul, o nome de Dom Pedro I, que ficava localizado a 4 quilômetros de distância da minha casa. Todos os dias nós ia e voltava a pé. A minha mochila de escola era um mornal ou uma sacola de arroz vazia. Sempre nós ia junto com os filhos daquela família evangélica que tinha mudado recentemente naquela região. Nós criamos uma amizade muito boa, que eu ia sempre posar na casa daquela família. Então foi aí que tudo começou. Quando eu ia posar na casa deles, à noite, com uma lamparina acesa, sentado, todos eles em volta de uma mesa, com uma Bíblia velha, rasgada, sem a capa, e começavam a pregar para mim a palavra de Deus. Lembro que na época os meus pais não aceitavam eu ser crente, porque toda a minha família e parente que morava naquela região eram católicos praticantes. Para o meu pai era um escândalo eu ser crente naquela época. Como eu era criança, eu não podia ter a minha própria decisão de ser crente. Um dia o padre Anjo, bem velhinho, veio celebrar a missa na igreja que nós frequentava, que era feito de lascão e tampado com tabuinha e era de chão batido. Ele sempre, quando vinha, almoçava na casa dos meus tios, que morava bem próximo da igreja. Depois foram construídas outras igrejas naquela comunidade, e o padre ele veio para celebrar a missa de inauguração naquela comunidade aonde eu participava. Eu pedi para o meu pai uma Bíblia para me estudar. Então meu pai comprou uma Bíblia católica naquele ano de 1989. Eu tenho ela até hoje, 1989. Essa foi a minha primeira Bíblia que eu possuí para me estudar, a Bíblia católica. Eu comprei esta Bíblia, então eu comecei a estudar esta Bíblia. Foi aonde comecei a descobrir muitos erros.
dentro da Igreja Católica. Então comecei a estudar a minha Bíblia com o auxílio daquela família evangélica. Eles mostravam para mim, à luz da palavra de Deus, os erros sobre a Igreja Católica. Isso trouxe uma grande confusão na minha mente. Eu interessei mais em buscar e conhecer a palavra de Deus, acompanhado com o auxílio daquela família evangélica. Certo dia, eu fui no meio de uma queimada que meu pai tinha feito para plantar arroz, e lá tinha um toco preto queimado. Eu lembro que naquele lugar eu cheguei, dobrei os meus joelhos, olhei para o céu com a mente meio confuso, né? E pedi a Deus uma direção certa. Eu queria o caminho certo para me seguir, para que o Senhor me tirasse toda a preocupação da minha mente, para que eu não ficasse preocupado. E naquele momento comecei a orar e as lágrimas desciam dos meus olhos, porque eu queria cada dia mais conhecer este Deus tão maravilhoso, um Deus tão poderoso, tão verdadeiro, tão fiel. E quando eu orava, chorava, sozinho lá, eu senti que uma paz, uma alegria desceu sobre a minha vida. Eu levantei daquele lugar de uma forma tão diferente e com uma certeza no meu coração que eu queria ser crente e servir a Deus a partir daquele dia. Mas a minha rotina de criança, ela continuou. Eu brincava, se divertia com os meus primos e amigos, mas na oportunidade que tinha, eu pregava a palavra de Deus para eles. Só Jesus podia salvar. Foi através da morte lá na cruz do Calvário que Ele nos deu o direito de vida eterna. Eu pregava, falava, já tinha convicção que só Jesus salvava. No ano de 1991, eu vindo da escola, um conhecido nosso do alto do morro me avistou vindo com outra pessoa. E quando foi se aproximando perto dele, ele me perguntou: quem é aquela pessoa que estava junto com você? Eu falei para ele: ninguém, eu estou sozinho, não tinha ninguém comigo. Em outra ocasião, eu fui pescar em uma lagoa, numa represa próxima à nossa casa, com meu pai. Eu fiquei do outro lado da lagoa pescando, meu pai também avistou outra pessoa do meu lado junto comigo. Eu entendi isto, que a Bíblia fala o seguinte: a partir que você se entrega e confia em Deus, o anjo do Senhor acampa ao nosso redor, para nos proteger, para nos guardar. Eu entendi que era algo sobrenatural que estava sobre a minha vida. Em outra ocasião também eu estava na beira de um caminho, brincando, criança. Do nada saí do meio do mato, um homem mal encarado olhou para mim, sacou de 2 revólveres e colocou sobre a minha cabeça e disse para mim assim: menino, eu vou te matar hoje. Teus pais não estão aqui e ninguém vai saber. E eu, como menino, fiquei sem palavra, fiquei sem ação nenhuma, quando ele sacou aqueles 2 revólveres e colocou na minha cabeça. Que veio na minha mente que era o fim da minha vida aquele momento.
Quando ele sacou os 2 revólveres e colocou na minha cabeça, próximo a uma curva, veio uma zoada de um caminhão que vinha correndo. Não deu tempo de ele agir nada. Ele pulou no mato de novo e sumiu. E quando ele pulou no mato e sumiu, aquela zoada também desapareceu. Não tinha nada. Era um agir de Deus. Era uma proteção de Deus sobre a minha vida. Como é maravilhoso servir a Deus, se entregar a Ele. Sempre Ele nos dá proteção. É só confiar inteiramente nesse Deus tão maravilhoso. E hoje, quando eu leio o Salmo 34, verso 17, diz assim: o justo clama e o Senhor ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Salmo 68, verso 20. O nosso Deus é um Deus que salva. Ele é o soberano. Ele é o Senhor que nos livra da morte. Glória a Deus. No dia 1º de fevereiro de 1992, meu pai vendeu a propriedade para um fazendeiro que morava em nossa região. No dia 10 de março de 1992, nós mudamos para a cidade de Ariquemes. Nessa época, eu já estava caminhando para os meus 15 anos de idade, aonde comecei uma nova adaptação na área urbana e conquistando novos amigos e novas experiências de vidas. Os anos foram se passando e eu fui cada dia mais se envolvendo com o sistema e prazeres do mundo e distanciando da presença de Deus. Lembro eu que certo dia eu estava em uma danceteria por nome de Degraus com meus amigos. Em meio aos efeitos de iluminação se tornava a atração daquela noite noturna da cidade de Ariquemes. Eu estava escorado no barcão do bar quando eu ouvi uma voz que bradava me fazendo uma pergunta: se você morrer aqui, para onde você vai? Se você morrer aqui, para onde você vai? Essa voz bradou 2 vezes para mim. Naquela noite, acabou para mim. Me deu vontade de ir embora na hora. Disfarcei naquele momento, deixando os amigos, e saí e fui embora para minha casa. Deus estava me dando um alerta que aquele lugar realmente era um lugar satânico. E Deus mais uma vez me deu vitória. No ano de 1995 eu fui trabalhar na cidade de Guajará-Mirim, Rondônia. Fui trabalhar com uma família em um depósito de laranja. Fazia suco e entregava dos restaurantes da cidade lá de Guajará-Mirim. E aquela família ouvia uma fita cassete do cantor Matos Nascimento. Você já imaginou? E dia todo ouvindo aquela fita cassete. Gostei muito de ouvir aqueles hinos. Né? E em 96 eu voltei embora para a cidade de Ariquemes e fui caçar um serviço para mim trabalhar. E fui caçando o serviço dentro da cidade de Ariquemes e soube que tinha um trabalho no setor 10, estava construindo uma quadra. Então eu fui naquele setor e realmente estava construindo e achei uma vaga de serviço para trabalhar de servente de pedreiro. Então consegui essa vaga. Quando eu comecei a trabalhar,
o mestre de obra daquele serviço, ele era presbítero da Assembleia de Deus e dirigente de uma congregação. E trabalhava ele mais os seus filhos também, todo da Assembleia de Deus. Então criei um vínculo de amizade com eles. Me fizeram alguns convites para mim ir para a igreja, visitar eles. Um dia de quinta-feira, então eu fui fazer uma visita na congregação do setor colonial em Ariquemes. Na época, em 98, estava na direção do presbítero José Pinheiro de Macedo, né? Quem convidou foi seu filho Derlei, que já descansa no Senhor, né? E hoje também o presbítero José Pinheiro de Macedo também já descansa no Senhor. E me fizeram esse convite e eu fui num dia de quinta-feira e aceitei a Jesus. No dia seguinte eu fui na feira de Ariquemes caçar aquela fita cassete do cantor Matos Nascimento que eu via lá em Guajará-Mirim. Então eu achei essa daqui, Matos Nascimento. Você já imaginou? Comprei ela, coloquei em um toca-fita de alto reverso, comecei a ouvir. E eu ia orar a Deus, ouvindo essa fita, e chorava na presença de Deus. Grande coisa Deus fez na minha vida. Fiquei 4 anos congregando na congregação do setor colonial. No ano de 2002, eu mudei para a cidade de Buritis, onde estou morando até hoje. Mudei para cá, para a cidade de Buritis, Rondônia. E na minha vinda para cá, Deus fez algumas promessas. E todas as promessas que Deus fez na minha vida aqui na cidade, elas se cumpriram. Porque Deus, nosso Deus, é fiel e verdadeiro. Vim para cá, casei, tenho filhos, fui ao diaconato, ao presbitério, dirigi várias congregações. E aqui estamos na presença de Deus, servindo ao Senhor com muita alegria, mesmo em meio às provas, às lutas, às tribulações que vêm. Mas a luta, as provas, as tribulações vêm para nos fortalecer a estar na presença de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Em breve estarei gravando a minha segunda parte da minha biografia. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.